Salve, salve, Nação Colorada, podcast do Inter no ar com a nossa edição de número 40 aqui no GE. Globo. Hoje nós vamos falar sobre a vida do Inter que segue sem Paulo Guerreiro em 2020, a expulsão de William Potker, será que é o fim da linha para William Potker? E também o futuro da zaga do Inter sem Bruno Fuchs. Tudo isso a partir de agora. Olha o Allen, vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, é no gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernandão bate, gol! Faz o gol, garoto, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é no gol, é no gol, é no gol, Podcast do Inter no ar, eu sou Eduardo Deconto, repórter do GE. Globo. O pai tá on, diria o poeta, e o pai tá on com Tomás Rames, repórter aqui do GE. Globo. Tudo bem, Tomás? Tudo beleza, Eduardo? Deu pra ver que tu já começou empolgado, né? Vamos lá, vamos para mais um podcast hoje. Tô empolgado porque, Tomás, segue o líder, né? Segue o líder. O Inter venceu o Atlético Goianiense por 3-0 ontem, na última quarta-feira. Hoje é quinta-feira, importante situar nossos ouvintes. Lidera o Brasileirão por pontos e com vantagem ao Atlético Mineiro no saldo de gols. E vai ter um confronto com o próprio Galo já no sábado, um jogaço que a gente vai acompanhar em GE. Globo. O Tomás vai estar no Beira-Rio, então muito atentos para essa rodada do fim de semana. Mas, Tomás, Inter seguindo a sua vida sem Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro rompeu o ligamento anterior, o ligamento cruzado anterior do joelho direito, vai passar por cirurgia, não atua mais pelo Inter em 2020. Uma primeira amostra de Inter com time misto, né, Tomás? Pouquíssimos titulares, garotos em campo. Parecia que não ia dar, mas deu ontem, na quarta-feira contra o Atlético Goianiense, né? Então, Eduardo, o primeiro tempo foi bem complicado, né? Acho que você concorda que o Inter sofreu naquele primeiro tempo e depois do intervalo, acho que a conversa deve ter sido proveitosa, né? Que o time veio diferente, né? Teve mais vontade, principalmente, né? Quando entrou o Thiago Galhardo, que mais uma vez fez a diferença, né? O Thiago Galhardo, que era o principal parceiro do Guerreiro, ontem levou o time sem o Guerreiro, né? Isso aí. É importante dizer que a informação inicial que a gente teve antes do jogo, se confirmou também no jogo com as preservações, é que o William Potker é o primeiro na hierarquia para substituir o Guerreiro. Ele foi expulso no jogo, a gente vai falar disso depois, mas, Tomás, gostei da resposta do Peglo, assim, num time descaracterizado. O Peglo foi bem, conseguiu, pelo menos tentou, né? Eu ouvi antes do jogo que a seguinte frase de um dirigente: velho, se eu sou um guri de 17, 18 anos que eu tenho uma chance titular no Inter, eu como grama hoje. E acho que o Peglo comeu grama, deu assistência pro gol do Musto, ele acaba subindo nessa hierarquia também, né, Tomás? Exatamente. A joia da base colorada, né, que já era pedida pela torcida, né, e a imprensa também questionava o Kudê quando ele teria uma chance para mostrar mais. Em todas as entrevistas coletivas, né? Importante. Exatamente. É a mesma pergunta, Praxedes e Peglo. Exato. Então ontem o Kudê deu a oportunidade aos garotos, né, e o Peglo, no primeiro tempo, ele já tinha, embora não tenha sido diferente, feito uma partida brilhante no primeiro tempo, ele já tinha ido melhor que os companheiros, né? E no segundo tempo ele mostrou a qualidade na bola parada ao cobrar o escanteio na cabeça do Musto, né? Com perfeição para abrir o placar. Mas assim, o cara no Inter hoje é Thiago Galhardo, né? Thiago Galhardo fez seu 7º gol no ano, ele é o vice-artilheiro da equipe no ano. Sem o Guerreiro é o artilheiro, obviamente. E provavelmente vai passar o Guerreiro rapidinho, né? Se mantiver essa, né? Se mantiver essa toada, ele vai passar o Guerreiro. Além disso, ele tem 5 assistências no ano. É o líder do elenco em assistências. Até tem uma conversa que eu tive com ele, uma resenha com ele ontem. Ele falou que tinha 6 assistências, mas são 5 assistências. O Galhardo acho que conta uma bola que bateu nele depois do zagueiro para um gol do Marcos Guilherme no começo do ano.
Tomás, os números de Thiago Galhardo 2020. 7 gols, 5 assistências em 20 jogos, dos quais 12 como titular. Tá? Ele tem uma média de 0,35 gol por jogo e participação em 0,6 gol por jogo, aí contando gols e assistências. E olha um detalhe, Tomás. O Galhardo, ele tem 1.080 minutos em campo, tá? Por essa média, fazendo a matemática aqui, com calculador, obviamente, que a gente é jornalista, um gol a cada... eu não sou dessas aí. Meu pai faria essa média, eu já estava com tudo pronto aqui, eu tô com o calculador na mão. Mas assim, ó, o Galhardo tem uma média de um gol marcado a cada 154 minutos. E se tu pegar a participação, ainda dá... Jogo. A participação dá exatamente um gol a cada 90 minutos. Então o Galhardo participa de um gol por jogo. É incrível a média do Galhardo esse ano, cara. É incrível. Isso aí já mostra, da carreira né? dele. Exatamente, ele se encaixou muito bem nesse time do Cudê, né? O estilo dele, ele, que até é um meio atacante, né? Virou atacante aqui e preencheu a vaga ali sem problemas. Ele que a gente até comentou uma vez, né? Que logo, quando você entrevistou, né? E ele disse que era fã do Dali e do D'Alessandro e do Guerreiro e que vinha para ser uma alternativa, né? Acho que hoje é quase difícil alguém contestar que ele esteja com uma vaga das 11. Eu fiz a pergunta para ele, né? Como é que ele armaria o time com Dali, Galhardo e Guerreiro, e ele disse, bom, o Dali é um craque, o Guerreiro é um craque, se eu sou o Tchatcho, palavras do Galhardo, se eu sou o Tchatcho, eu começo com o D'Alessandro e Guerreiro e ponho o Galhardo no segundo tempo. Ele mesmo disse isso, né? Vou dizer uma coisa também, o Galhardo é um cara de personalidade, um cara bem esclarecido, se ele foge do perfil da média do boleiro, assim, né? Mas ele também sabe que tá se metendo com o Guerreiro e o D'Alessandro também, né? Vamos combinar. Claro, ele sabia que estava chegando em um ambiente assim, onde já tinham 2 reis, vamos combinar, né? Exatamente. Mas, Tomás, digamos que tá vindo o terceiro rei, então, né? Mas assim, Tomás, o tamanho da ausência do Guerreiro, tá? A gente falou do Galhardo, eu trago a ausência do Guerreiro. Ele é o artilheiro do Inter do ano com 10 gols em 15 jogos e é empatado com o Galhardo, o atleta que mais participa de gols no elenco. Ele tem 2 assistências, os dois participaram de 12 gols cada. Bom, até ontem, desculpa, até quarta-feira, né? Porque o Guerreiro tinha participado de todos os gols do Inter no Brasileirão, né? Isso exatamente, diz muito, né? exatamente. Os 4 gols. Ele tinha feito 3 e dado passe para mais um golaço do Edenilson, inclusive. Antes da quarta-feira, tá? Então, nos jogos em que o Guerreiro estava presente, agora o Guerreiro não está mais presente, ele tinha participação direta ou indireta em mais de 1/3 dos gols do Inter no ano, tá? E tinha marcado 29% dos gols do Inter no ano. Esse é o tamanho da ausência que o Guerreiro tem para o Inter, representa para o Inter. E assim, conversando com os dirigentes, assim, o presidente Marcelo Medeiros, o Alessandro, o Barcelos de futebol também, eles estavam visivelmente abalados, assim, pensando, pô, o cara do nosso ano, no maior momento talvez da carreira do Guerreiro, assim, número de gol e aproveitamento, e acontece isso. Então realmente foi algo que abalou assim o Inter, tanto que, mas a resposta dada pelo time misto no jogo com susto, assim, dá uma confiança para a sequência da temporada, né, Tomás? Com certeza, né? A vitória traz confiança, né? O grupo sentiu a derrota no domingo pro Fluminense, né? Pela atuação, e a perda do Guerreiro, lógico, né? Baixa o poderio do time. Isso aí já deu um baque. O grupo mesmo fechou para tentar até oferecer a vitória a ele, que conseguiu, né? Mas ainda na segunda, você conversou, eu conversei, e a gente ainda não tinha a confirmação da gravidade da lesão, mas já se falava, né? Sobre a ausência que o Guerreiro faria no time, né? Sobre o que o time sentiria. Mas o time conseguiu reverter, pelo menos na quarta, suprir a ausência dele com os gols, a produção do ataque, né? Que é o que importa. E agora tenta manter um nível, né? Para essas partidas que faltam, para lutar pelo Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil, e o tão sonhado título, e sem o Guerreiro, né? Que era algo anterior, até a semana passada, impensável. Exatamente, claro que temos que levar em conta que é um rival que é frágil, o Atlético Goianiense, né? Não é um rival que vai brigar pelos títulos que o Inter briga. Obviamente o Galhardo, ele rende bem porque tinha o Guerreiro no ataque também, né? Então é importante, mas
o Inter não tem ainda um substituto pro Guerreiro, né? O Por Galhardo isso que está o Inter fazendo tá as no vezes do mercado, né? Guerreiro. Exatamente. E até o Potker teve essa chance muito bem desperdiçada por ele próprio, a gente vai falar disso. Mas o próximo na lista agora é o Yuri Alberto, né? Que deve ganhar a chance contra o Atlético Mineiro para estrear como titular, fazer seu primeiro jogo no Beira-Rio e tentar ter sequência. Que vamos lembrar, o Yuri Alberto vinha de 5 meses sem jogar futebol pelo Santos, fez uma semana de treinos com um grupo, não vai ser de uma hora para outra que ele vai chegar estourando, né? Que nem o Guerreiro. Exatamente, ele precisa se adaptar aos companheiros, né? Que saber a forma que os companheiros jogam, como ele joga, né? Para o time começar a andar e para eles entenderem também como o Yuri gosta de receber a bola, como ele vai se portar, né? Tomás, Yuri Alberto, ele Shuri, né? Como diria o Chacho, Cudê, Shuri Alberto, vai jogar. O Vai Cudê jogar até no sábado, né? domingo até deu uma evoluída no português, né? Falou bem em Deu português uma no melhorada no domingo. português no domingo. Durante a Na coletiva. quarta voltou. Na quarta já deu uma caída de novo. Né? O time Na venceu, quarta mas já. a língua voltou. Sì, un vittoria importante. Lo Chico. Delanteiro, até voltou o delanteiro na Delanteiro. quarta-feira. E na vitória para Botti ficou, Bosquilha, né, ficou fora, infelizmente. Perdeu o pai, então até mandamos As condolências. nossas condolências ao Bosquilha, né, um cara que, pelo contato que teve, um cara muito gente fina, merece todo conforto nesse momento. Mas, Tomás, Yuri joga no sábado e o Inter tá no mercado, né, Tomás? Com um nome que o torcedor assim tem um carinho bastante grande. Não sei se vai ter que ver como as coisas vão evoluir e tudo mais, mas o nome da vez é Alexandre Pato, né, Tomás? Exato. Um velho conhecido da torcida, né, que remete ao período de glórias, né, ao maior título da história do clube, onde ele teve uma participação muito importante, principalmente na semifinal, né? E também em 2007 o Pato é o grande protagonista da Recopa, né? Não vamos esquecer esse detalhe, né? E, bom, o Pato, eu acho que se eu perguntar para qualquer jornalista, torcedor, se perguntar sobre a qualidade do Pato, ninguém discute, né? O talento que ele tem é muito acima da média, né? Ele tem muita qualidade. O problema do Pato é a ambição, né? Até onde o Pato quer ir, o que ele deseja fazer. O problema do Pato é o pato, já diria o poeta Tomás. Aqui, ó, Paulo Benícius Coelho, coluna dele em Gé. Globo. Pato é o maior desperdício de talento do futebol brasileiro em 10 anos. Acho que resume bem o que é o Pato, assim, né? Tomás, o que a gente tem de informação, né? Hoje, quinta-feira, 20 de agosto, às 3 horas e 35 minutos da tarde, é que o Alexandre Pato já definiu sua rescisão de contrato com o São Paulo. O São Paulo vai economizar uma boa grana em salários. E como, né? É uma bolada e tanto, né? O que também chama atenção, como o Pato, a troca do Pato, de abrir mão desse valor tão alto, né? Sim. E aí o Pato abre mão desse valor e aparece o Inter, a informação que eu e o Tomás apuramos aí ao longo das últimas 24 horas é que o Inter já fez a proposta para o Pato. O Pato gostou da proposta, é uma proposta que vai ter metade, o Pato vai receber metade do que ganhava no São Paulo se de fato assinar esse contrato, com cláusulas de produtividade que podem aumentar esse valor, a depender do rendimento do Alexandre Pato. O fato de o Pato aceitar receber metade é visto com muito bons olhos pela diretoria do Inter a respeito das pretensões do Pato para sua carreira, né? Mostra que o Pato está com vontade, de fato, de voltar ao Inter se assinar esse contrato, é importante que se diga. E também acaba adequando o Pato à realidade do Inter, né, Tomás? Acho que é por aí, né? Que a gente tem de informação. Exato. Primeiro que se o Pato conseguisse naquele nível financeiro até o Morumbi, não ia ter como, né? O Inter, todo mundo sabe que enfrenta um problema financeiro que ficou ainda pior com a pandemia e já está se esforçando para trazer um jogador desse tamanho, né? Mas o Pato, na realidade anterior dele, não se encaixaria. O Inter ofereceu o que podia, né? Claro que mostrou, o Pato deve ter feito uma contraproposta e chegou nesse denominador
com esses valores, mas, claro, com os gatilhos que também servem para instigar o Pato, né? E quanto mais ele produzir, mais vai entrar para ele, né? Ou seja, e melhor vai ser pro Inter também. Exatamente. O Inter quer os gols do Pato, as assistências do Pato, e o Pato vai ser recompensado cada vez que oferecer isso. Assim, Tomás, né? Claro, então, vamos esperar que as coisas aconteçam. A gente já ouve a gente ouve de ouvir, né? Não ouve do verbo. Exatamente. A gente já escutou, melhor dizendo, né? Que há muita confiança, assim, da diretoria de que o Pato vai ser jogador do Inter, mas também cautela, né? Há uma cautela porque o Pato vai estar no mercado. Exato. O Pato estando no mercado tem concorrência. Então, o assunto é tratado com muita cautela, tanto que o Alessandro Barcelos ontem na entrevista coletiva saiu pela tangente, não falou sobre o Pato, e o Eduardo Cudê sim falou sobre Alexandre Pato. A gente vai ouvir Eduardo Cudê sobre Alexandre Pato e não vamos perder quase nenhum tempo do podcast, porque a frase foi muito curtinha. Cudê, boa noite. Hola, buenas noches. Qual a sua opinião sobre o Alexandre Pato? Que es un gran jugador. Então Tomás. Alguém conseguiu, perder alguma palavra do Cudê aí sobre o Pato? Então, o Cudê acha o Pato um bom jogador, é isso aí, né? Um grande jogador, né? Um grande jogador. É um grande jogador, né? Cudê. Então, o Pato tem o aval do Cudê. Que, né? Mas é isso, né, Tomás? O que a gente pode dizer, assim, né? Eu trago até minha opinião já sobre o negócio. O Pato, pelos vencimentos que recebia no São Paulo, tendo o Guerreiro recebendo o mesmo valor que já recebia sem poder atuar, né? Ou seja, tu praticamente dobrando esse valor para a mesma posição, né? Tu encher a folha salarial do Inter com um atleta como está o Pato hoje por esse valor, eu não acharia um bom negócio, tá? Não acharia. Por mais que tu aposte que ele possa se recuperar aqui no Inter. Mas por metade desse valor, com a qualidade que o Pato tem, com essa perspectiva de que ele retorne no futebol, eu acho um bom negócio, uma boa alternativa que o Inter busca assim de forma imediata no mercado. Né? Eduardo, eu sou um fã do Pato, né? Eu acho o Pato um talento, uma joia mesmo no futebol. Eu sou uma ressalva só que eu faço, tá, Tomás? O Pato era uma joia, né? Agora com 30 anos não é joia, né? Ele virou, então. Bom, desculpa a frase mal posta, né? Mas então. Errou o tempo normal, né? Tá ok. Mas então, o Pato tem muito talento. Eu acho que é justamente isso. Eu acho que o Inter encontrou uma forma de motivar o Pato. Ou pelo menos acredita, né? Ter encontrado uma forma que motive o Pato para ele talvez não ser o Pato da primeira passagem e do Milan, que são os que mais chamam a atenção, né? Porque se forem esses dois, se não for o melhor atacante do Brasil, um dos melhores jogadores do país, com certeza, né? Porque aquele Pato do começo era outro nível. Mas se o Inter conseguir estimular o Pato, o Inter já vai dar um acréscimo grande de qualidade para lutar por tudo que ele sonha e não sentir falta do Guerreiro, que é o que o Inter tanto pretende, né? Encontrar um jogador que cumpra tudo que o Guerreiro ofereceu ao Inter. Tomás, vida que segue com o Guerreiro. Tu falou do Pato, né? Do talento do Pato. Eu tenho certeza que o Pato, por seu talento, é melhor do que as opções que o Inter tem no elenco hoje. Eu já trago o assunto para a segunda parte do nosso podcast de hoje e falo especificamente de um jogador que é o William Potker. O William Potker é um cara que eu, inclusive, acho um jogador útil, acho um bom jogador, tá? Não acho um jogador desprezível, né? Como a gente olha no Twitter, mas o William Potker ontem, na quarta-feira, teve a chance de substituir Paulo Guerreiro, se afirmar como opção para substituir Paulo Guerreiro e foi expulso de uma maneira muito infantil mesmo, desperdiçou a chance assim de uma maneira assim que não dá nem para entender o que ele fez ontem, né? Na quarta-feira, né? Até no momento que ele quer dizer, antes dele ser expulso, né? Depois dele acertar o rosto do Edson, ele já baixa a cabeça e meio que vira até antes de receber o vermelho. Já, né? Ele antes de receber, porque parece que depois dele ter tomado aquela decisão, ele volta à realidade e entende o que ele fez, né? Ele nem espera o vermelho. A gente vê o Cudê com a mão no rosto e desesperado, né, por perder. Mas o Potker, ele vai e parece que ele ruma antes, ele já sabe que vai ser expulso, né?
Ele teve noção depois da atitude que ele teve do que ia acontecer. Isso mostra o erro dele, né? E também o quanto ele tá nervoso e como o ambiente tá hostil para ele, né? Tem a informação que a gente tem diante do jogo, assim, exatamente isso. Pô, o Potker tem trabalhado muito bem, o Inter tem feito realmente bons treinos, tem, sabe, se encaixado no que o Kudê pede e mostrado essas características, mas na hora do jogo tem muita pressão sobre ele, a bola pesa, foi uma análise interna sobre isso, né? Tanto que falaram, bom, ele vai ter essa chance, mas a gente sabe que é complicado. E aí ele faz isso, né? Realmente complica o ambiente dele com a torcida. A gente, sei lá, o Twitter aqui, no Twitter, a rede social, ele é um alvo, né? A rede social pede para ele que ele vai embora agora do Inter. Agora. A rede social ficou muito incomodada com a atitude dele. E com razão, ao meu ver, assim, né? O torcedor tem todo o direito de cobrar o atleta por essa atitude. Ele próprio, essa questão de pedir desculpa para os companheiros. Logo depois. Pediu para externar essa desculpa, né, a torcida. Então, o Potker sabe que errou também, né? Isso é verdade. Foi isso. Agora, depois da atitude intempestiva, ele já caiu em si, viu a bobagem que fez, né? Eu tava no estádio e foi bem na minha frente o lance, tá? E olha só, quando fecha a confusão ali com o Praxedes, eu olho tá bem na minha frente, o Potker chega para tirar satisfação e ele chega tranquilo, ele não chega alterado, sabe? Foi a 10 metros na minha frente ali, né? Eu tava na arquibancada inferior e não pareceu alterado, sabe? Foi um rompante. Me pareceu algo muito que não ia dar grande, sabe? Não ia dar grande. E o Pato não é, o Potker não é um jogador violento, ele não é um cara aí. Não é. E aí eu já olho pro Kudê, que gosta de participar, né? Meio louco também, né, o Kudê. E eu tiro meu foco pro Kudê e o Kudê tá lá, tá tranquilo, calma, não passa nada, sabe? Ele tava acalmando. E quando eu viro, e o Potker saindo já, e o Kudê fazendo com um sinal com não com a cabeça. O Potker fez alguma coisa, né? Eu só vejo o vermelho levantado. Ou seja, foi muito intempestivo, sabe? E pra mim, esse milésimo de segundo aí que o Potker agiu desse jeito é o fim da linha pro Potker, assim, ao menos por um bom tempo no Inter, na minha opinião, pelo menos. Ele cai na hierarquia, né? Ele vai ter que construir de novo, ou o Inter vai ter que encontrar um destino pro Potker, né? Voltar a apresentar o futebol dele, talvez com uma troca, ou até porque o contrato do Potker não é muito longo, né? E é algo que, assim, a gente fala desde o ano passado, que o Potker era uma moeda de troca do Inter. Exato. De repente esse ano vai acabar realmente sendo, né? Sem dúvida. O contrato do Potker vai até 31 de maio do ano que vem, né? Ou seja, no 1º de dezembro ele já poderia assinar um pré-contrato, ou seja, ou o Inter renova, ou o Inter vai precisar encontrar um negócio pro Potker, né? Pra fazer valer. E assim, Tomás, vamos lá, 2020, ano de eleição. Tu renova com o William Potker por mais tempo ou tu negocia o William Potker? O que tu faz? Essa é a questão, né? Porque... Né? Por mais que o Marcelo Medeiros não possa ser reeleito, tem gente no Inter que tem ambições políticas, né? Obviamente. Então, claro. O dirigente político não vai pensar em renovar com o William Potker, né, depois disso tudo. Enfim, é uma equação para os dirigentes resolverem. A gente está aqui só para debater, Tomás. E eu vou trazer o próximo assunto para fechar o nosso podcast de hoje, porque se de repente é o fim da linha para o William Potker, me parece um começo muito promissor para Zé Gabriel se afirmar como titular do Inter também. Pois é, o Zé Gabriel, vaga de Bruno Fux, obviamente. Que era volante, que o Kudê colocou ali na defesa, começa a ganhar espaço, né? O Lucas Ribeiro, que foi contratado para ser o substituto do Fux, parece que vai ter que esperar um pouquinho mais enquanto o Zé Gabriel se consolida na função, né? Ao lado do Cuesta. Sim. Importante dizer, ele assumiu o lugar... Primeiro vamos ao negócio, Tomás. O Inter fechou a venda de Bruno Fux, está tudo certo, trocando documentos, detalhes burocráticos, falta assinatura, por 8 milhões de euros à vista, mais 1,5 milhão de euros em variáveis. 8 milhões de euros à vista dá 51 milhões de reais. O Inter tem 70% do Bruno Fux, eu apurei, e até são informações que batem conflitantes, eu apurei que uma parte desse valor não fica com o Inter, mas é uma parte pequena, o Inter vai ficar com a maioria desse valor, e ainda fica com mais 20% de uma venda
futura do Bruno Fux. Então, Na verdade, o Inter negócio vendeu pro Inter, 50%, né? Se for pensar assim, porque isso aí. o Inter tinha 70, fica com 20, né? O que mostra o tamanho do valor, né? Que é muito alto, né? 8 milhões de euros por 50%. E a informação que a gente tem é que o Inter e os dirigentes bateram o pé para receber mais, recusaram propostas anteriores que eram boas, mas não boas o suficientes para o Inter. Foi um momento até tenso assim, para lidar com isso, e no fim deu tudo certo, né? Para o Inter, uma baita venda para esse ano tão difícil, de tantas dificuldades financeiras. Bom, o Fux ficou fora do jogo contra o Fluminense, e quem entrou, a gente achava que seria Rodrigo Moledo de imediato, foi Zé Gabriel, justamente por ser um zagueiro mais técnico que o Rodrigo Moledo. O Zé Gabriel é volante de origem, né? E, pô, na minha opinião, o Zé Gabriel foi muito bem contra o Fluminense por baixo, foi muito melhor que o Vitor Cuesta, por exemplo, que foi muito mal, na minha opinião. Ah, não, e contra o Atlético Goianiense também foi muito bem. O Zé Gabriel, ele começa o lance do segundo gol, né, com um passe para frente para o Thiago Galhardo, passe que o Cudê tanto pede para os seus zagueiros. Então, duas atuações muito boas do Zé Gabriel e assim, com um futuro muito promissor pela frente, na minha opinião também. Sem dúvida. Eu ainda mantenho a opinião que eu continuo achando o Moledo o melhor zagueiro do Inter, né? Mas, Sim. como ele não se encaixa nas características que o Cudê gosta, né? Embora o Cudê diga que esteja conversando para tentar acertar, o Moledo ele não vai ser usado. Ou seja, pelo que tem hoje, o Zé Gabriel tem dado a resposta, né? Sim, sem dúvida. É importante que se diga, as atuações do Zé Gabriel justificam a escolha do Cudê, né? É importante que se diga isso. Por mais que o Moledo seja eu também prefiro o Moledo ao Zé Gabriel para a função de volante, o Zé Gabriel não tem comprometido, tem indo muito bem, né? Não, com certeza, ele foi bem, sem dúvida. É apenas uma questão que eu acho que o Moledo é o melhor zagueiro do que o Inter tem, porque eu vejo que o Moledo, as funções como a imposição, a bola aérea, o conjunto da obra do Moledo eu ainda acho que é mais sólido, mas o que o Zé Gabriel ofereceu, ele não deixou nada a desejar e fez valer a escolha do Cudê. Tomás, para fechar esse assunto zagueiros e encaminhar o fim do programa, Rodrigo Moledo, ele ficou muito descontente, muito incomodado com a forma com que o Eduardo Cudê conduziu sua saída do time. Cudê, um zagueiro que foi titular nos últimos 2 anos, formou uma das melhores duplas de zaga do país com o Vitor Cuesta. Ele ficou chateado, ficou incomodado que o Eduardo Cudê não conversou com ele, não explicou para ele os motivos da saída, só o sacou do time. Tanto que o Moledo chamou o Cudê para ter uma conversa com o Cudê e entender. E só depois do Moledo tomar a iniciativa que o Cudê teve uma conversa com o Rodrigo Moledo. Então, gerou esse pequeno atrito, mas, assim, conversando com jogadores, dirigentes, todos dizem que é uma família, o grupo está muito unido, mas teve esse pequeno atrito entre o Moledo e o Cudê, sim. Com certeza, eu também fui atrás disso, né? E, sim, o Moledo ficou incomodado, que seria até natural, né? Pela bagagem que ele tem no clube e pela forma que todos... Porque se for pensar, se for lembrar, na verdade, o Moledo perde a posição do time antes do primeiro Grenal do ano, né? Que era uma coisa que ninguém esperava, né? Que é quando o Fux volta da seleção pré-olímpica e aí ele já assume a titularidade ali. Então, tudo chamou atenção. Foi algo muito repentino, assim, e o Moledo não esperava, né? Não da forma como aconteceu. Sim, foi exatamente isso, de uma hora para outra, assim. Eu tava em viagem até, Tomás, tava indo para Ibagué, para Inter e Tolima lá, Tolima entra na Libertadores. A gente chega, Fernando Becker e Zé Alberto Andrade, nosso colega da Gaúcha, a gente chega ao aeroporto de Bogotá e aí liga o celular, tal, conecta a internet e vê a escalação sem o Moledo com o Bruno Fux, uma surpresa pra gente, assim. Enfim. Eu até tava no Grenal, né, e eu não me lembro qual foi o horário, que eu me lembro que eu cheguei e aí eu recebi informação que jogaria o Fux no lugar do Moledo. E daí, na hora, tu recebe, mas sempre fica um pé atrás, né? Você pensa, mas assim, logo o Fux tá voltando hoje, já cai o Moledo, e aí você começa a ir atrás, e até que chega a certeza aí. Isso vai acontecer mesmo. E não só aconteceu, como ficou até a venda do Fux, né? Exatamente. E então, hoje sai o Fux, quer dizer, antes de sair o Fux, o Inter contrata o Lucas Ribeiro, né?
que já E aí, mostra a quando sai, ideia, e entra o Zé Gabriel, ou seja, mostra o que está acontecendo bem, né? Fica nítido. sim. E tudo isso indica um caminho que até o próprio Moledo já sabe, já foi conversado com ele, que a hierarquia da posição hoje é o Vitor Cuesta, né, o capitão da equipe, Zé Gabriel e Lucas Ribeiro brigando, né? O Lucas Ribeiro não tem condições ainda de jogar, mas por hora o Zé Gabriel, e só depois veio o Moledo, né? Ele foi de titular absoluto a quarta opção da posição. De momento, esse é o presente e o futuro da zaga do Inter, Tomás. E esse também é o final do nosso podcast. Tu acha que a gente vai anunciar o Pato em breve aí no Inter, Tomás? Para fechar, a última. Olha, Eduardo, a gente não vai anunciar, né? Eu acredito que nós publicaremos nos próximos meses. Quem vai anunciar vai ser o Inter, né? Mas eu acredito que não demora muito e nós veremos mais uma vez o Alexandre Pato com a camisa vermelha do Inter, né? Isso aí é muito... Mas não com a camisa 11 da primeira passagem, né? Será outro número dessa vez. Talvez a 16, né? O Moisés mudou de número, enfim. 16 então. que também trouxe sorte pro Inter no Mundial. Então, enfim. O 16 que remete ao Gabiru, né? Exatamente. E do título mais importante que o Pato conquistou, é muito possível, talvez até provável, que quando vocês estiverem ouvindo esse podcast já tenha saído ou o anúncio ou a desistência do negócio. Mas por hora falamos disso por aqui e fechamos o podcast. Obrigadão, Tomás. Um grande abraço, Eduardo. Valeu a força aí. Um abraço a todos. Espero que gostem de mais uma edição do podcast. Isso aí, o podcast. E continuem nos acompanhando, não por só pelo favor. podcast, como no ge.globo, né? Por gentileza. Exatamente. E já me despeço aqui também. Um abraço aos amigos, aos colorados e aos cornetinhas, aos corneteiros também. Abraço para vocês também. Se estiverem ouvindo, tá tudo certo. O podcast do Inter no ge.globo fica por aqui. Ele fica à disposição em ge.globo/podcasts, no Spotify, no Apple Podcasts, e é muito difícil falar casts às vezes para mim, mas é isso aí. É só ouvir, tem diversas plataformas de streaming. Um abraço.